Olá, aqui é o Luiz Gustavo do Vlog do Professor. O que você faria se por um acaso você estivesse numa cerimônia e tocasse o hino nacional e entenda uma bandeira neste lugar? Como você se portaria? De que maneira você se apresentaria? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Por que do vídeo hoje? Por conta de um buchicho que está acontecendo pela internet, né, que eu achei necessário vir aqui e colocar, né, alguma explicação. Na diplomação do presidente Jair Bolsonaro, né, chamou a atenção de algumas pessoas o fato de um ministro do TSE, o juiz Admar Gonzaga, virar de costas na hora da execução do hino. Teve um bando de gente que, né, aquela velha história, o ministro virou de costas, ele é anti-Bolsonaro. Não, gente, ele não é anti-Bolsonaro, não. Fiquem calmos. Ele fez o que todo brasileiro deveria de fazer. Afinal de contas, sabemos que o vlog tem a sua tendência monarquista. Sabemos, como a bandeira é atrás, né, é a bandeira do Império, somos monarquistas. Mas, antes de tudo, somos brasileiros. Temos que respeitar o pavilhão nacional. Então, eu tenho que defender exatamente a postura do ministro Admar, né, que foi, para mim, a mais e a única coerente em todo o ambiente daquela celebração. No momento exato do início da execução do hino, ele se voltou para o pavilhão nacional, ele se virou para a bandeira nacional e assim o ficou até o final. E aí vão adendo também, né? Ao final ele se volta e não bate palmas. Esse, com certeza, frequentou boas aulas de moral e cívica. A grande maioria não. E isso é que é o importante de eu estar aqui hoje falando. Essa falta desse sentimento de patriotismo, essa falta de postura com relação aos símbolos pátrios, essa falta de postura com relação à execução do hino nacional. E aí vem a crítica. Vimos o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, sem saber onde enfiar a mão, como sempre, né? Da outra vez ele quase dormiu, cantou, sei lá, o diabo que fez, tá? Mas a postura dele era tudo menos a de uma pessoa, de um brasileiro diante do hino nacional. Então, a gente hoje quer registrar exatamente, em primeiro lugar, um parabéns ao ministro do TSE, Admar Gonzaga, pela sua postura extremamente correta em se voltar para o pavilhão nacional. E isso demonstra também aquilo que eu sempre tenho falado nas rodas mais miúdas. Quando retiraram moral e cívica da educação, queriam exatamente minar esse sentimento nacionalista, queriam acabar com esse sentimento pátrio que a gente vê em muitos lugares, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos e em vários outros lugares. No Brasil, você não vê isso. Levando em consideração que nós temos vídeos no YouTube, tá, onde jovens se postam com pernas abertas, né, mão para trás, na execução do hino nacional, e num determinado momento esse hino passa a ser tocado num som de funk. Isso feito dentro de uma escola. E aí a gente critica o porquê que os professores hoje estão cada vez mais destoando do seu papel, que é o de dar cultura
sabedoria, conhecimento para o seu aluno. A coisa virou o oba-oba, virou a panaceia. Essa passagem hoje, né, enfocando na figura do ministro, me é muito importante para mostrar exatamente isso. O brasileiro não sabe se portar numa cerimônia diante do pavilhão nacional. Eu mesmo tenho um hábito, né, que é o de colocar a mão sobre o peito na execução do hino nacional. Isso é um hábito que foi adquirido na época em que eu era jovem. O meu professor, na época do colégio, era um capitão do exército. Nós estávamos na década de 70, no momento em que o Brasil estava muito afinado com o governo norte-americano, em plena Guerra Fria, um governo militar. Então, a postura muito característica do norte-americano foi copiada, né? E foi passada para nós alunos. Então, até hoje eu tenho essa visão, né, de colocar a mão sobre o coração, né, como se fosse uma guarda, tá, da mesma forma como um militar bate continência. Mas a postura mais coerente e correta é as mãos juntas ao corpo, abaixadas e retas, coladas nas pernas, né, num modo de sentido. Essa é a postura mais coerente e correta que devemos ter diante dos símbolos nacionais na execução de um hino ou no hasteamento de uma bandeira. Então, encerramos aqui esse vlog com, primeiro, parabéns ao ministro Tadmar Gonzaga. A sua postura foi brilhante, perfeita. Precisamos de mais brasileiros que se voltem para o pavilhão nacional no momento da execução do hino nacional. E mostramos que, mais uma vez, aquilo que eu tenho falado muito a miúdo com as pessoas é verdade. Precisamos dar um choque de realidade na nossa educação. Em todos os sentidos, inclusive no sentido cívico, no sentido moral e no sentido ético, para que nossas crianças passem a ter essa visão. No momento em que as nossas crianças tiverem a consciência do que é nacionalidade, coisa que essa esquerdopatia muito afinada com o marxismo cultural, com o gramscismo, destruiu ou derrubou, vamos dizer assim, em grande parte, esse grande castelo que é o nacionalismo, né? Nós temos que começar a reconstruí-lo, falando, fazendo e observando que postura é tudo. Parabéns, ministro. O senhor fez o meu dia um pouquinho melhor. Um grande abraço e até o próximo vlog do professor, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.